Então, dando continuidade aí à nossa aula de análise sintática ascendente, ou análise bottom-up, nós vamos falar aqui sobre o uso da tabela de parseamento para tomar as decisões de análise sintática. Ou seja, como nós usamos a tabela de análise sintática para decidir se nós vamos empilhar um símbolo da entrada para a pilha, se nós vamos reduzir o conteúdo da pilha para um não terminal, se nós vamos aceitar a cadeia de entrada quando ela terminar e se nós vamos reportar um erro, né? Então essas são as decisões, as ações que você vai tomar aí durante a análise sintática, e essas ações, essas decisões, elas são ditadas pela tabela de análise sintática. Como você constrói essa tabela de análise sintática a partir da gramática é assunto para a próxima parte da aula. Nós vamos falar então de como nós construímos essa tabela, que basicamente é o seguinte: a gente constrói um autômato e a partir desse autômato nós conseguimos construir a tabela. A análise bottom-up ela é bastante interessante porque analisadores bottom-up são mais poderosos do que analisadores top-down, mas as construções necessárias para executá-los são mais complexas. Então vocês veem aí, né? A gente tem duas tabelas, uma tabela de ação, uma tabela de go-to. A gente tem duas pilhas, a pilha sintática e a pilha de atributos. A pilha sintática empilha não só os símbolos não terminais e terminais, mas também a gente tem uma pilha que empilha os estados do autômato, né? Então a gente tem uma pilha de estados e uma pilha sintática e também uma pilha para atributos, né? Então vocês veem que é bem complicado você fazer um analisador bottom-up, né? É muito mais complicado ainda se você fosse escrever ele ab initio, né? Se você fosse escrever ele, entre aspas, na mão, né? A não ser para gramáticas triviais, esse processo é bastante complicado, então você não escreve esses analisadores codificando, você escreve uma especificação e essa especificação é traduzida por um gerador de analisadores sintáticos, que pode ser o IAC ou pode ser o Bison, que vão gerar esse analisador a partir de uma especificação, ok? O parseamento ele é sempre do tipo empilhar e reduzir, né? Então, num determinado momento você pode empilhar o símbolo da entrada para a pilha, você pode reduzir o conteúdo da pilha para um símbolo não terminal da sua gramática, você pode reportar um erro ou você pode aceitar a cadeia de entrada. Então, para ilustrar o uso dessa técnica, né, para a gente poder desenvolver aqui um exemplo bastante útil, né, para a gente entender como é feita essa análise, né, nós vamos considerar uma gramática bastante simplificada, que é essa gramática que vocês estão vendo aí na transparência, no slide. Okay? A estratégia de empilhar e reduzir divide a string que nós estamos tentando analisar em duas partes, como eu falei para vocês na aula anterior. Uma parte não digerida, que contém os tokens que ainda virão como entrada, e a parte semi-digerida, né, que é colocada na pilha. Então, no início, a cadeia de entrada é V e está completamente não digerida e a pilha está vazia, né? No final, você vai ter o quê? A entrada completamente digerida e o símbolo inicial da sua gramática na pilha, como eu disse para vocês na aula anterior. Então, em cada passo de análise sintática, o nosso analisador vai tomar uma das 4 possíveis ações. A primeira delas é reduzir. O que vem a ser reduzir? É trocar o conteúdo que está no topo da pilha, a forma sentencial que está no topo da pilha, que a gente está chamando aqui de W, por um não terminal A, tal que A leva em W. Esse W aqui é o manipulador, tá? Então, se pudermos encontrar uma regra A levando em W, e se o conteúdo da pilha for QW para algum Q, note que pode inclusive ser vazio, né? O Q pode ser cadeia vazia, tá? Podemos reduzir a pilha para QA. Então você vai trocar o W por A, né? Há um caso especial que é reduzir o conteúdo de toda a pilha para o símbolo inicial, que é o aceitar, né? Então, no aceitar, quando você aceita a cadeia de entrada, né? A cadeia de entrada terminou, né?
não tem mais nada na entrada, você digeriu toda a entrada, e o símbolo inicial, que é o símbolo inicial da sua gramática, tá no topo da pilha, né? Então, e ele é o único símbolo que está na pilha. Então você aceita a sua cadeia de entrada. É o último passo que você realiza na análise sintática. É a aceitação da cadeia de entrada. Quando você aceita a cadeia de entrada, você para a sua análise sintática, ok? Então, o W sendo reduzido no caso anterior é o manipulador, né? Então, formalmente, o manipulador, de uma forma sentencial direita, U, é uma produção A levando em W, né? Esse W ele começa numa posição dentro de U, né? Onde a string W pode ser encontrada, né? Ou seja, existe uma posição dentro da cadeia U que você pode encontrar a string W. E essa string ela pode ser trocada para A, para produzir a forma sentencial direita anterior em uma derivação mais à direita de U. Ok? A gente já discutiu sobre manipuladores na aula anterior, né? Então aqui só recordando o que é um manipulador, né? Então reconhecer manipuladores válidos é a parte mais difícil, né, da análise sintática do tipo empilhamento-redução, da análise sintática do tipo ascendente, ok? Porque, né, você tem que escolher os manipuladores de forma que você, fazendo reduções sucessivas, você chegue ao símbolo inicial da gramática, tá? Bom, próxima ação, né, seria empilhar, né? Então, se for impossível fazer uma redução e há tokens na entrada que não foi digerida, então transferimos um token da entrada não digerida para a pilha. Então, o que o analisador ele tenta fazer primeiro? Ele tenta reduzir, né? Ele tenta fazer uma redução na pilha, né? Ele tenta transformar uma forma sentencial que está no topo da pilha para um símbolo não terminal da sua gramática. Se ele não consegue fazer isso, o que ele faz? Ele pega um símbolo que está na entrada, um símbolo terminal que está na entrada e desloca, né, para a pilha. Ou seja, ele faz um shift, ele faz um empilhamento, ok? Então o empilhamento ele acontece sempre quando você não consegue fazer a redução, né? Agora, se você chega numa situação em que você não consegue reduzir, né, sua entrada termina e você não consegue reduzir o que está na pilha para o símbolo inicial da sua gramática, você tem o que a gente chama de erro, né? Então, o erro acontece se nenhum dos casos anteriores se aplica, tá? Então, no erro acontece uma sequência na pilha, né? Que não casa com o lado direito de nenhuma produção, né? Então, não existe nenhum manipulador válido na pilha. Então, essa é uma situação de erro, tá? É uma das situações de erro. E também, se você deslocar o próximo token de entrada para a pilha, você cria uma sequência que não consegue ser reduzida para o símbolo inicial da gramática, né? Então, você vai deslocando, 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 termina a sua entrada e você não consegue reduzir o que está na pilha para o símbolo inicial da sua gramática. Também é outra situação aí de erro, tá? Bom, então nós vamos mostrar aqui, né, como que você pode analisar uma string ID mais ID entre parênteses usando as regras de produção daquela gramática que eu mostrei no começo da aula para vocês, né? Então, você inicialmente tem ID mais ID, né, na sua entrada, né? Não tem nada na pilha, né? Então a pilha de análise sintática aqui ela está vazia, né? Na análise bottom-up, você não tem só a pilha de análise sintática, você tem a pilha de estados do autômato, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas primeiro vamos entender bastante como que funciona a pilha sintática. A pilha sintática ela pode conter tanto terminais quanto não terminais, né? Então, inicialmente ela não tem nada, o que você vai fazer? Vai fazer um shift, você vai empilhar. Você vai pegar o símbolo da sua entrada e transferir para a pilha. Isso é chamado de empilhamento, né? Esse símbolo agora você não consegue reduzir, né? Então você vai fazer outro shift, vai pegar esse ID e jogar para a pilha, né? Agora você consegue reduzir esse ID, né, para T. Então você consegue fazer o oposto da derivação aqui, reduzir ID para T, né? Então na sua pilha sintática vai ter T, né? E na sua entrada vai ter mais ID aqui. Esse mais ID é a sua entrada não digerida, ok? Aí você consegue reduzir de novo, né? Você consegue fazer o quê? Reduzir T para E.
né? Então, reduzir o T para E aqui, né? Agora, E você não consegue reduzir mais, né? Por quê? Porque você não tem nenhum símbolo levando a E, né? Nenhum símbolo levando a forma sentencial E. Então, você vai fazer um shift e vai colocar o mais aqui na pilha, né? Não consegue reduzir E e mais aqui, então você vai fazer outro shift, né? Vai colocar ID na pilha, vai reduzir ID para T, né? Ok? Então, reduz aqui ID para T, né? Aí você tem uma regra de produção que é E levando em E mais T. Então você vai reduzir E mais T para E, né? Então vai reduzir para E aqui. Você poderia reduzir T para E. Aí na pilha você ficaria com E mais E. Só que você não tem uma regra de produção E mais E, né? Então você vai ignorar a redução de T para E. Ok? Então na pilha você vai ficar com o símbolo inicial E, porque você reduziu E mais T para E, né? Em seguida você vai fazer um shift, vai deslocar o abre parênteses para a pilha. Então na pilha vai ficar E entre parênteses. E entre parênteses é reduzido para T. Então você vai ter T na pilha. E aí sim você vai reduzir T para E. Vai ficar com E na pilha. E E vai ser reduzido para o símbolo inicial da sua gramática S. E quando você faz isso, você aceita a cadeia de entrada, porque você não tem mais nada na entrada, sua entrada está vazia. E na pilha você tem o símbolo inicial da sua gramática, tá? Então isso daqui foi uma recordação aí do que a gente viu na aula passada, tá? De o que é empilhamento, o que é redução, ok? Veja que o parseador acima, no passo 7, tá? Ele ignorou a possibilidade de reduzir T para E, porque se você reduz T para E, você vai criar uma sequência E mais E na pilha, né? E essa sequência não é um prefixo viável de uma forma sentencial direita. Por quê? Porque você não tem nenhuma regra de produção que à direita dela você tem E mais E, né? E mais E não é produzido por nenhuma regra de produção, né? Então ele não é um manipulador de ninguém, né? Ele não é um prefixo viável, ele não é um manipulador de nenhuma forma sentencial direita, tá? Então, basicamente, o analisador bottom-up deverá criar sequências na pilha que possam conduzir a uma eventual redução para o símbolo inicial da gramática. É o que eu falei na aula passada, tá? Se você substitui uma forma sentencial que está na pilha e você gera uma sequência que não pode ser reduzida para o símbolo inicial da gramática, essa forma sentencial não pode ser considerada um manipulador, tá? Então, como não há área de direitos que casa com a sequência E mais E e nenhuma redução que possa transformá-la para o símbolo inicial, essa redução é desconsiderada. Assim como para todos os analisadores top-down, gramáticas ambíguas são problemáticas, né? Então, a gramática ambígua ela é problemática tanto para o analisador bottom-up quanto para o analisador top-down. Para todos os analisadores, a gramática ambígua é problemática. Já a gramática com recursão à esquerda, ela não é problemática para o analisador bottom-up, né? Só para o analisador top-down. Então, a gramática com recursão à esquerda, você consegue fazer uma análise bottom-up dela, né? Mas você não consegue fazer uma análise top-down de uma gramática que é recursiva à esquerda, tá? E as gramáticas ambíguas, elas são as piores de todas, porque você não consegue fazer nem análise bottom-up, nem análise top-down de uma gramática ambígua, tá? Por quê? Porque essas gramáticas ambíguas, elas causam conflitos do tipo deslocamento-redução, ou empilhamento-redução, shift-reduce, tá? Ou redução-redução, né? Como a gente viu na aula anterior. Então, elas não são boas, tá? Então, sempre que uma gramática for ambígua, você tem que criar uma desambiguição nessa gramática para você poder usá-la num analisador do tipo bottom-up, ou no analisador top-down também, ok? Parseadores LR, então, como a gente viu na aula anterior, são parseadores bottom-up do tipo empilhamento e redução, dirigidos por tabela, né? A classe de gramáticas que pode ser analisada sintaticamente usando métodos LR é um superconjunto da classe de gramáticas que podem ser analisadas usando métodos LL. Então, com métodos LR, com métodos ascendentes, você consegue analisar uma classe de gramáticas, né? Fazer uma análise sintática usando uma classe de gramáticas muito maior do que utilizando métodos LL. O exemplo é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ou seja, você pode ter uma gramática com recursão à esquerda, né?
E você pode construir um analisador bottom-up para essa gramática com recursão à esquerda, não tem problema nenhum. Tá? Você não consegue fazer um analisador top-down. Por isso que os métodos LR, os métodos ascendentes, eles incluem gramáticas, tá? Que você não consegue analisar com métodos LL, com métodos top-down. Tá? Então, métodos bottom-up são mais poderosos porque inclui uma classe de gramática maior do que as gramáticas que você consegue analisar com métodos top-down. Ou seja, né, essa classe de gramáticas é um superconjunto da classe de gramáticas que podem ser analisadas usando métodos LR. Então, a grande vantagem desse método é que não é preciso rearranjar a gramática para fazer a predição de qual regra de produção utilizar. Porque, por exemplo, nos métodos top-down, né, você tinha que considerar o símbolo primeiro da gramática, né? E o símbolo primeiro não poderia ser comum a duas regras de produção, ok? Para o mesmo símbolo não terminal, né? Ou seja, se o mesmo símbolo não terminal, por exemplo, E eleva em A T e E eleva em A R, né? Isso você não pode ter numa análise top-down, tá? A grande desvantagem da análise bottom-up, né, é que é extremamente trabalhoso construir a tabela de parseamento na mão, né? Ok? Ou seja, a partir da gramática você constrói o autômato, né, LR, e a partir do LR você constrói a tabela de parseamento. Os geradores e analisadores sintáticos para gramáticas LR fazem isso automaticamente, então você não precisa fazer isso na mão, ok? O gerador de analisador faz isso para você. Falando mais especificamente aqui do funcionamento do analisador ascendente, né, você vai olhar para a pilha e vai ver na pilha uma forma sentencial, né? Nessa forma sentencial, você tem que determinar o manipulador. Ou seja, o manipulador é aquela forma sentencial que está no topo da pilha e que você vai reduzir para um símbolo não terminal. Mas você precisa determinar esse manipulador, né? Se é um único símbolo, se é uma sequência maior de símbolos, enfim, né? E essa determinação, ela depende não só da sequência de tokens que está no topo da pilha, né? Mas também dos tokens que não estão no topo da pilha, né? Então, ela depende não apenas daqueles que estão no topo da pilha, mas também do contexto que estamos analisando, né? Então, muitas vezes você vai olhar o contexto para você poder decidir aí qual manipulador você vai escolher para fazer a redução. Ao invés de ler e deslocar tokens para pilhas, o analisador LR empilha estados da pilha. Esses estados descrevem o que está na pilha até então. Então veja que você tem duas pilhas, tá? A gente vai falar aqui que um analisador LR ele utiliza duas pilhas. A pilha de símbolos e a pilha de estados do autômato. Então mais para frente nós vamos falar sobre essa pilha de estados também, ok? Então como eu venho falando, o analisador LR usa duas tabelas. Uma tabela de ação, que é a tabela action, né? Essa tabela ela vai dizer ao analisador o que fazer quando o estado do topo da pilha de estados é S, tá? Aqui estamos falando da pilha de estados, tá? E o terminal na sua entrada é A, né? Então o terminal A é o próximo token de entrada. Quais são as possíveis ações desse analisador que usa a tabela, né? Empilhar um estado na pilha de estados, né? Reduzir um manipulador no topo da pilha para um símbolo não terminal da sua gramática, né? Aceitar a entrada ou reportar um erro, né? São aquelas 4 ações que a gente já falou para vocês, ok? Você tem também uma tabela de goto, né? Então, quando você faz uma redução, você vai usar a tabela de goto para dizer qual é o novo estado que você vai empilhar no topo da pilha de estados, né? Então, na redução, você vai tirar símbolos do topo da pilha de símbolos, vai tirar estados do topo da pilha de estados, mas você vai empilhar um estado na pilha de estados. Então, goto-SX indica o novo estado a ser colocado no topo da pilha depois de uma redução para o não terminal X, enquanto o estado S está no topo da pilha. Ok?
As duas tabelas são combinadas, sendo que a tabela ação especifica entradas para terminais e a tabela GoTo especifica entradas para não terminais. Como assim, professor? Bom, isso daí vai ficar claro quando eu apresentar o exemplo para vocês, ok? Mas essas tabelas elas são construídas a partir do autômato LR, tá? Então, nessa aula nós vamos apenas aprender como usar essas tabelas, não vamos aprender a construí-las. A construção dessas tabelas vai ser ensinada para vocês na próxima aula. Então, como é que funcionam essas tabelas, né? Se a action STA é shift, né? Ou seja, se você tem o estado ST na pilha de estados e você tem A na entrada, né? E sua ação é shift, você empilha o estado especificado na pilha e consome a entrada, ou seja, o A ele vai da entrada para a pilha, tá? Então, se sua ação, né, STA é reduce, né? Ou seja, se no topo da pilha de estados você tem ST e na sua entrada você tem A, e você decide que, pela tabela, né, que quando você tem ST no topo da pilha de estados você tem A na entrada, a sua ação é reduzir, né? Reduzir usando a produção Y levando em x1, x2 até xk, onde x1, x2 até xk podem ser terminais ou não terminais. O que você vai fazer? Você vai tirar x1, x2 até xk da pilha de símbolos, tá? E substituir esses símbolos pelo símbolo y, né? Que é a cabeça da regra de produção aqui, que é o símbolo não terminal aqui da regra de produção, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai desempilhar K estados da pilha de estados também e K símbolos da pilha de símbolos. Então, você vai desempilhar tanto K estados da pilha de estados quanto K símbolos da pilha de símbolos, né? Nesse caso, o estado que ficou no topo da pilha é SU. E aí você vai usar a tabela GoTo SUY para determinar para você qual que vai ser o novo estado SD que você vai colocar na pilha de estados. Então, o token de entrada ainda é A, ou seja, a entrada permanece inalterada. Então, na operação de GoTo, né, que é decorrente da operação de redução, a sua entrada fica inalterada. Isso é muito importante, tá? Se a ação STA é aceitar, ou seja, se você tem um estado ST no topo da pilha de estados e A na entrada, e sua ação é accept, aceitar a cadeia, né? Então, o parseamento obteve êxito e você para a sua análise sintática. E se action STA é erro, né? Nesse caso, a entrada correspondente da tabela está em branco, né? A gente vai ver a tabela daqui a pouco. Você tem um erro sintático, né? Então, quando a entrada da tabela de parseamento, na tabela de análise sintática, ela está em branco, você tem um erro sintático e aí você também para a sua análise sintática, ok? Vamos aqui dar um exemplo de funcionamento da análise sintática bottom-up em uma cadeia de entrada. E a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser numerar as regras de produção de 1 até 4, para que nós possamos nos referenciar a essas regras de produção na nossa tabela. Então aqui nós temos a tabela de análise sintática, a tabela de parseamento, para a gramática que eu mostrei para vocês anteriormente. Essa tabela, na verdade, é constituída por duas tabelas, a tabela de ação e a tabela de GoTo. E essas tabelas, a tabela de ação e a tabela de GoTo, são guiadas pelo estado que está no topo da pilha de estados. Lembra que eu falei para vocês que existem duas pilhas? A pilha de estados e a pilha de símbolos? Pois é, essas duas tabelas aqui, elas são guiadas pela pilha de estados. A tabela de ação leva em conta os símbolos terminais que você tem na sua entrada. E a tabela de GoTo ela leva em consideração os símbolos não terminais que vão ser empilhados no topo da pilha de símbolos. Então, sempre que você faz uma redução, você tira símbolos ou tira um símbolo da pilha de símbolos e coloca um símbolo nessa pilha de símbolos. Quando você coloca um símbolo na pilha de símbolos, você vai fazer um GoTo, né?
Ou seja, você vai empilhar também um estado na pilha de estados. O estado que você vai empilhar na pilha de estados depende do estado que está no topo da pilha e do símbolo que você empilhou na pilha de símbolos. Isso vai ficar mais claro durante o exemplo, ok? Então, SN significa deslocar o estado N para o topo da pilha de estados, né? Então, S vem de Shift, né? SN é Shift N, significa deslocar o estado N para o topo da pilha de estados. E RN, R vem de Reduce, significa reduzir usando a produção N, né? Usando uma das produções numeradas anteriormente, né? Então, usando a produção N, N é o número da produção que você numerou anteriormente, ou seja, né? N são esses números aqui, de 1 até 4. 1 corresponde à primeira produção, 2 à segunda, 3 à terceira e 4 à quarta. Após reduzir a forma sentencial do topo da pilha para um determinado não terminal, ou seja, após fazer um reduce, ok? Devemos empilhar um estado na pilha. Esse estado é dado pela correspondente entrada na tabela de GoTo, para o não terminal a qual o handle foi reduzido e para o estado que está no topo da pilha. Então você olha, né? Você reduziu, por exemplo, uma entrada no topo da pilha para o não terminal T, por exemplo. E o estado que está no topo da pilha é o estado 4, né? Qual estado que você vai empilhar na pilha de estados? Vai ser o estado 2, certo? Nós vamos ver isso daqui a pouco, ok? Então aqui nós temos um exemplo bastante sugestivo, tá? De como que nós vamos utilizar essas tabelas de análise sintática que nós vimos anteriormente, ok? Então esse aqui é um exemplo passo a passo, é um exemplo bastante importante para você entender como é que funciona o analisador bottom-up. E nós vamos agora apresentá-lo para vocês. Então veja que inicialmente, né, na pilha de estados, nós temos o estado S0, a pilha de símbolos ela está vazia, né, e a gente tem o ID como entrada, né? A gente tem na entrada o símbolo ID. Como ID é um símbolo terminal, nós vamos usar a tabela de action, né? Se vocês se recordam, a tabela de action é para símbolos terminais e a tabela de GoTo é para símbolos não terminais, ok? Então nós vamos usar a tabela de action. E a tabela de action nos diz o quê? A tabela de action nos diz que se nós temos o estado 0 no topo da pilha de estados e ID na entrada, a nossa ação vai ser S4. O que significa S4? Né? S4 significa empilhar o estado 4 na pilha de estados. Né? Então aqui nós temos a pilha de estados, os estados que estão empilhados são S0 e S4. S0 é o estado que você já tinha e S4 é o estado que você empilhou. Além disso, você vai empilhar o seu símbolo de entrada, que é ID, na pilha sintática. Então você vai consumir a entrada, né, e vai empilhar o símbolo ID na pilha sintática. Ou seja, você vai fazer um deslocamento da entrada para a pilha sintática. Então veja que após essa ação S4, o estado que vai ficar na pilha de estados é o estado 4. Então, quando nós formos analisar a nova entrada, o estado que vai estar na pilha de estados vai ser o estado 4. Ok? E qual que é a próxima entrada? A próxima entrada é mais. Ok? Então, a gente tem mais na entrada e S4 na pilha de estados. Né? Com o estado 4 na pilha de estados e com mais na minha entrada, qual que é a ação? A ação é reduzir utilizando a produção 4. E qual que é a produção 4? É T levando em ID. Então, o que eu faço na redução? Eu reduzo a entrada, então eu vou trocar ID por T, né? Então, na minha pilha sintática vai ficar T, ok? E eu vou tirar um estado da pilha de estados, né?
Por quê? Porque foi reduzido um símbolo, né? Então, se foi reduzido um símbolo, eu tiro um estado da minha pilha de estados. Tá certo? E quando eu faço uma redução, eu vou também aplicar a operação GoTo. Ok? Então, aplicando a operação GoTo, né, veja que na etapa anterior, a minha pilha de estados ficou com S0, ou seja, ficou com estado 0. Né? E o símbolo que entrou na minha pilha foi T. Né? Então, a minha entrada sendo estado 0 e meu símbolo sendo T, qual o estado que eu vou empilhar? Né? Então, ó, S0, né, entrando T, eu empilho o estado 2. Então, na minha pilha de estados, eu vou colocar o estado 2. Então, veja, para o estado S0 na pilha de estados e para o não terminal reduzido T, devemos empilhar agora o estado S2 na pilha de estados. E veja, né, que, como eu disse anteriormente, a entrada fica inalterada, né? Ou seja, quando você faz a operação GoTo, você não mexe com a entrada. A entrada continua inalterada. Então, nós percebemos aqui, né, que a entrada continua inalterada, mas o estado que está no topo da pilha de estados mudou. Agora não é mais S4, agora é S2, né? Anteriormente nós tínhamos S4 e mais, agora nós temos S2 e mais. E aí nós vamos consultar a tabela de ações, certo? Então, nós vamos consultar a tabela de ações. O estado que está no topo da pilha de estados é o estado 2, e na minha entrada eu tenho mais. Então, a ação que vai ser tomada, né, segundo a tabela de ação, é R2. E o que é R2? R2 é reduzir usando a produção 2. Né? Quem que é a produção 2? E elevando em T. Então, o T ele vai ser reduzido para E, e eu vou tirar o estado 2 da minha pilha de estados, vai ficar só S0. Ok? E o não terminal que entrou na pilha foi o não terminal E. Então, veja que eu tenho 0 na pilha de estados, eu vou ter 0 na pilha de estados, né? E vai estar entrando o não terminal E, né, na pilha sintática. Né? Então, o estado que eu vou colocar na pilha de estados vai ser o estado 1, certo? Eu vou colocar S1 aqui na pilha de estados. Então, olha lá, né? Para o estado S0 na pilha de estados e para o não terminal reduzido E, devemos empilhar agora o estado S1 na pilha de estados. Veja que, novamente, a entrada ficou inalterada. Então, agora, eu tenho S1 na pilha de estados e mais na minha entrada. Né? Consultando a minha tabela de ação, a gente vai descobrir que a ação é S5, ou seja, deslocar a entrada para a pilha e colocar o estado 5 no topo da pilha de estados. Né? Então, na pilha de estados a gente tinha S1, a gente vai colocar esse 5. E o mais da entrada foi deslocado para a pilha sintática. Ok? Em seguida, né, nós não tivemos redução, então nós não vamos usar a operação GoTo. Né? A operação GoTo ela é só usada quando você tem uma redução. Então, agora você tem aqui, na pilha de estados, você tem o estado 5, e na entrada você tem, abre parênteses, né? Consultando a tabela de ação, você descobre que a ação vai ser S3, ou seja, deslocar o parênteses para a pilha sintática e empilhar o estado 3, né, na pilha de estados, né, e colocar o estado 3 na pilha de estados. Né? Então, aqui, ó, com o estado 5 no topo da pilha de estados, né, e tendo abre parênteses na entrada, a minha ação é S3, ou seja, deslocar o parênteses para a entrada e empilhar o estado 3 na pilha de estados. Então, eu tinha estado 5, vou empilhar o estado 3 aqui. Ok? Não tivemos redução, então também não vamos usar a operação GoTo, porque a operação GoTo ela é só usada na redução. Tá? Então, prosseguindo. Eu tenho o estado 3 no topo da pilha de estados e ID na entrada. Consultando a tabela de ação, minha ação vai ser S4. Deslocar o ID para a pilha sintática, né? E empilhar o estado 4 na pilha de estados.
Então, o estado 4 vai ser empilhado na pilha de estados, né? E o ID ele vai ser colocado aqui na pilha sintática, ok? Ou seja, eu tinha o estado 3 no topo da pilha, né? E ID na entrada, minha ação era S4, né? Então, S4 faz o quê? Desloca o ID para a pilha sintática e coloca o estado 4 no topo da pilha de estados, ok? Continuando. Eu tenho o estado 4 no topo da pilha de estados e abre parênteses na minha entrada. Qual que é a minha ação? É R4. Reduzir usando a produção 4. Qual que é a produção 4? T levando em ID. Certo? Então, você vai reduzir usando a produção 4. Você vai trocar o ID por T, né? Na pilha sintática, né? Como o ID tem um único símbolo, você vai desempilhar um único estado na pilha de estados, né? Nota que na pilha de estados você tinha S4, né? Então, você vai desempilhar S4, né? Vai ficar só S0, S1, S5, S3, tá? E aí, como você fez a redução, você vai aplicar a operação GoTo, né? A operação GoTo para quem? Né? Veja que na pilha de estados eu tenho 3 e na pilha sintática eu coloquei T. Então, 3 e T, né? 3 e T, qual que é o estado que eu vou colocar na pilha de estados? É o estado 2. Então, eu vou empilhar aqui o estado 2, né? O último estado era 3, né? Eu empilhei agora o estado 2 aqui, ok? E aí eu continuo minha análise sintática. Aí eu tenho o estado 2 na pilha de estados e eu tenho, fecha parênteses aqui na pilha sintática. Qual que é a ação? É R2. Reduzir usando a produção 2. Quem é a produção 2? Elevando em T. Então, veja que eu tenho 2 na pilha de estados e eu tenho fecha parênteses aqui na minha entrada. Então, eu vou reduzir usando a operação 2, R2, tá? Então, a produção 2 aí elevando T, né? Então, eu troco T por E na minha pilha sintática, tá? E como T tem um símbolo só, eu desempilho um símbolo, né? Então, a minha pilha, ela tinha S3, S2, né? Vai ficar só com S3. Ok? Ficou só com S3 aqui. Aí, como eu fiz uma redução, eu vou aplicar a operação GoTo, né? Então, estado 3 com E no topo da pilha, né? Estado 3 aqui com E no topo da pilha. Qual que é o estado que eu vou empilhar? É o estado 6. Então, eu vou empilhar 6 aqui, ok? E aí, eu continuo minha análise sintática, tá? Eu tenho o estado 6 no topo da pilha de estados e fecha parênteses aqui na minha entrada. Qual que vai ser a ação? S7, né? Shift 7. Então, eu vou deslocar a minha entrada para a pilha sintática, ok? E empilhar o estado 7 no topo da pilha de estados, né? Ok? Então, eu tinha o estado 6 no topo da pilha de estados, fecha parênteses da entrada, a minha ação é S7. S é Shift, então eu vou deslocar a minha entrada para o topo da pilha sintática, né? E empilhar o estado 7 no topo da pilha de estados, ok? Então, como eu fiz um Shift, não fiz um Reduce, né? Então não vou usar a tabela de GoTo e vou continuar a minha análise sintática. Agora eu tenho o estado 7, né, no topo da pilha de estados e dólar na entrada, ou seja, não tem mais ninguém na entrada, ok? O que eu vou fazer? Né? Reduce 3, R3. Então eu vou reduzir utilizando a produção 3. Quem que é a produção 3? É T levando em abre parênteses e fecha parênteses, ok? Então eu tenho 7 no topo da pilha de estados, dólar na entrada, a minha ação é R3, reduzir usando a produção 3. Quem é a produção 3? T levando em E entre parênteses, né? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou tirar 3 símbolos da minha pilha sintática, né? Na minha pilha sintática eu tinha E entre parênteses, então eu vou tirar esse E entre parênteses e vou trocar por T, ok? Então, E entre parênteses aqui vai ser trocado por T.
Então, como eu desempilhei 3 símbolos da minha pilha sintática, eu tenho que desempilhar 3 estados da minha pilha de estados, porque a redução consumiu 3 símbolos. Ok? Então, na minha pilha de estados, eu tinha S7, S6, S3. E depois S5, S1, S0. Então, eu vou ficar apenas com S5, S1, S0. Ok? Então, como eu fiz a redução, né, eu vou agora aplicar a operação GoTo. Né? O estado que está no topo da pilha de estados é o estado 5, e o símbolo que entrou na minha pilha sintática foi o símbolo T. Então, estado 5 e símbolo T, o estado que vai ser empilhado vai ser o estado 8. Ok? E aí eu terminei a minha ação em meu GoTo e vou continuar agora com a análise sintática. Então eu vou olhar, o estado que está no topo da pilha de estados é o estado 8 e a minha entrada é dólar. Então qual que é a ação? É R1. Reduzir utilizando a produção 1. Qual que é a produção 1? E elevando em E mais T. Eu tenho o estado 8 na minha pilha de estados, né, dólar na entrada. A ação é reduzir usando a produção 1, R1. Né? Quem que é a produção 1? Elevando em E mais T. Então, eu vou tirar da minha pilha sintática E mais T e colocar E. Né? Então, na minha pilha sintática, eu tinha E mais T. Eu vou tirar E mais T e colocar E. Ok? Como eu tirei 3 símbolos da minha pilha sintática, eu tenho que tirar 3 estados da minha pilha de estados. Ok? Então, a minha pilha de estados, ela tinha S8, S5, S1 e depois S0. Ela vai ficar apenas com S0. Ok? E aí eu vou fazer o quê? Né? Eu fiz uma redução, eu tenho que aplicar a operação de GoTo. GoTo de quem? De S0, né? Com o símbolo E. Certo? GoTo de S0 com o símbolo E. O estado, então, que eu vou empilhar vai ser o estado 1. Então, eu vou empilhar S1. E, como eu fiz a ação e fiz o GoTo, tá? Eu vou continuar a minha análise. Então, agora eu tenho o estado no topo da pilha de estados é S1 e a minha entrada é dólar. Então, para o estado 1 no topo da pilha de estados e para dólar na entrada, qual que é a minha ação? É accept, é aceitar a cadeia de entrada. Então, a cadeia de entrada ela está sintaticamente correta. Né? Na pilha sintática, eu tenho o símbolo E, né? Que é o símbolo inicial da minha gramática. Tá? A entrada está vazia, né? Eu tenho apenas dólar na entrada, quer dizer, a entrada está vazia. E a minha ação foi a ação de aceitação, então eu parei a análise sintática e aceitei a minha cadeia de entrada, ou seja, a minha cadeia de entrada está sintaticamente correta. Então essa foi a nossa videoaula sobre o uso das tabelas de análise sintática para fazer análise ascendente. Então na próxima videoaula, ou seja, na continuação dessa aula, nós vamos abordar como que nós construímos essa tabela de análise sintática a partir da gramática. Ou seja, né, como que nós construímos essa tabela. Para construir essa tabela, nós temos que construir um autômato a partir da nossa gramática, que é o autômato LR, e a partir do autômato LR nós vamos construir essa tabela, que posteriormente vai ser usada para análise ascendente. Ok? Então, até a próxima e boa tarde para vocês.